No século XV, um pequeno reino com cerca de 1 milhão de habitantes iniciou a era da exploração marítima que transformaria o mundo. Essa era ficou também conhecida como a Era dos Descobrimentos. Portugal voltou-se para o ilimitado Oceano Atlântico como sua única saída para o mundo mais amplo. Já em 1341, os marinheiros portugueses haviam feito suas primeiras incursões nas águas tentadoras que ficavam além de suas costas, explorando as Ilhas Canárias na costa noroeste da África. A rival Espanha acabaria mais tarde conquistando as Canárias, mas os portugueses já haviam conquistado a vantagem global quando se tratava de construção naval, navegação e cartografia. Pouco depois do início do século XV, Portugal, sob o ambicioso rei João I, voltou suas atenções para Marrocos, a fortaleza muçulmana vista como a porta de entrada para o ouro, especiarias e outras riquezas incalculáveis na África e além. Eu me chamo Francisca e sejam muito bem-vindos ao canal Mitos e Curiosidades. Já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nenhuma notificação. No século XIV, os cavaleiros templários foram perseguidos em toda a Europa. As suas terras e riquezas foram confiscadas e muitos templários condenados à morte, incluindo o último grão-mestre, Jacques de Molay, que foi torturado e queimado até a morte em 1314. Dom Diniz acolheu muitos refugiados templários em Portugal e, juntamente com a sua riqueza, trouxeram um grande conhecimento náutico, cartográfico e astronômico com eles. Estes imigrantes foram incluídos na nova Ordem de Cristo de Diniz. Essa ordem religiosa reconfigurada, inspirada pelos templários, seria a principal força motriz por trás do desejo de esculpir um novo império. A ordem podia ser vista representada pela cruz dos templários nas velas das caravelas portuguesas. Tanto Dom Henrique, o Navegador, como Dom Manuel I, figuras-chave da expansão ultramarina de Portugal, foram grão-mestres da Ordem de Cristo. Os primeiros passos na Era dos Descobrimentos de Portugal foi a tomada de Ceuta, no norte da África, pelo rei João I em 1415. Em 1415, uma frota portuguesa atravessou o Estreito de Gibraltar e capturou o porto marroquino fortemente fortificado de Ceuta, anunciando a chegada de Portugal ao cenário mundial. Nas décadas seguintes, o filho de João, o infante Dom Henrique o Navegador, financiou numerosas expedições ao longo da costa ocidental da África, com o objetivo de difundir o cristianismo e enriquecer Portugal com os lucros do ouro, especiarias e escravos. Portugal foi o grande responsável pela introdução do tráfico de escravos nas Américas através de colônias em ilhas da África Atlântica até então desabitadas, que serviam como pontos de coleta de cativos e mercadorias. Quando Henrique morreu em 1460, marinheiros e colonos portugueses chegaram até a atual Serra Leoa e formaram colônias ativas nas ilhas de Porto Santo, Madeira e Açores. O impulso por trás da exploração marítima portuguesa diminuiu um pouco após a morte de Henrique, mas recuperaria a força sobre o governo de seu sobrinho neto, o rei João II, em 1487, em missão para encontrar uma rota marítima de Portugal para a Índia. Bartolomeu Dias liderou a primeira viagem marítima bem-sucedida ao extremo sul da África, contornando o Cabo da Boa Esperança e navegando por alguns dias antes de voltar. No início do século XVI, as armadas anuais da Índia estavam deixando Lisboa na longa jornada para a Índia. Numa dessas viagens, Pedro Álvares Cabral iria descobrir o que é hoje o Brasil em 1500. De volta a Lisboa no final de 1488, o navegador genovês Cristóvão Colombo estava entre os presentes enquanto Dias contava histórias de sua viagem histórica com a corte de João. Colombo, que recebeu seu treinamento em navegação em Lisboa e havia sido casado com uma portuguesa, tentou interessar João em sua própria proposta de encontrar as Índias, ricas em recursos, navegando para o oeste. Mas o rei português rejeitou essa ideia, deixando Colombo buscar o apoio dos monarcas rivais de João, Isabel e Fernando da Espanha. Em 1494, um ano depois de Colombo ter feito seu retorno triunfal à Europa, depois de chegar ao que são hoje as Bahamas, Cuba, Haiti e República Dominicana, negociadores de Portugal e Espanha se reuniram em uma pequena cidade espanhola para dividir o controle do que eles chamavam de Novo Mundo. Após a primeira viagem de Cristóvão Colombo às Américas em 1492, de Palos de la Frontera, perto de Huelva, o Papa Alexandre VI, membro da infame família Borgia, esperava resolver quaisquer disputas sobre novos territórios entre Castela e Portugal. Suas bulas papais iniciais sobre o assunto levariam ao Tratado de Tordesilhas, negociado pelo rei João II de Portugal e pelo rei Fernando e pela rainha Isabel de Castela, que dividiu as terras recém-descobertas fora da Europa entre as duas potências católicas. Neste tratado, os portugueses receberam terras fora da Europa a leste de uma linha que corria
discorria 370 léguas a oeste de Cabo Verde e as ilhas alcançadas por Colombo em sua primeira viagem, nomeadamente Cuba e Hispaniola. Em 1497, Vasco da Gama liderou 4 navios e cerca de 170 tripulantes ao longo da rota que Dias tinha seguido. Desta vez, desviando-se ainda mais bruscamente para o Atlântico Sul para apanhar as correntes favoráveis necessárias para passar o Cabo da Boa Esperança, atormentados pela fome, escorbuto e outros perigos da viagem, eles navegaram pela costa leste da África, parando em Moçambique e outros portos no atual Quênia. Com a ajuda de um navegador local da Gama e seus navios, eles atravessaram o Oceano Índico, chegando a Calicut, na Índia, em maio de 1498. O sucesso de da Gama abriu a primeira rota marítima da Europa para a Índia, abrindo caminho para uma nova era de comércio global e colonialismo. Em expedições posteriores, da Gama e outros estabeleceram uma rede portuguesa de entrepostos comerciais e fortalezas na África Oriental e na Índia, usando força brutal contra as populações muçulmanas e hindus locais, quando bem entendessem. O porto de Lisboa logo fervilhava de navios que transportavam especiarias preciosas como canela, gengibre, pimenta preta e açafrão, além de outros bens preciosos. Afonso de Albuquerque, 1453 a 1515, atravessa a era dos descobrimentos como um colosso. Albuquerque foi um instrumento do grande esquema do rei Manuel I para garantir as rotas das especiarias para a Índia, combater e derrotar o Islão, bem como procurar novos territórios. Apelidado de O Terrível, Albuquerque, durante sua colorida carreira no Oriente, foi estabelecer um antigo forte português na costa da Índia, perto de Kochi, em Kerala, capturar e assegurar Goa, que ficaria em mãos portuguesas até 1961, atacar Hormuz no Golfo Pérsico, Socotra no Mar Arábico e também tomar Malaca, na costa sudoeste da atual Malásia. Afonso Albuquerque foi um estrategista brilhante e estava preparado para usar de extrema violência e crueldade para atingir os seus objetivos. Sucedeu a Francisco de Almeida em 1509 para se tornar o segundo governador português do estado da Índia. Albuquerque pode ser visto como um dos primeiros construtores de império e as suas viagens e as de outros capitães de mar portugueses anunciam a nossa era da globalização. Suas ações em Goa e Malaca foram para garantir a presença portuguesa na Ásia. Mais tarde, os exploradores portugueses passariam da Índia para várias ilhas de especiarias no sudoeste da Ásia, onde se estabeleceram bases comerciais e fábricas portuguesas. Duarte Fernandes tornou-se o primeiro europeu a visitar o Sião, na Tailândia, em 1511, e Antônio de Abreu explorou Timor no ano seguinte. A costa da China foi alcançada em 1513 por Jorge Álvares, restabelecendo as ligações comerciais entre a Europa e a China, cortadas desde a época de Marco Polo. Por volta de 1542, Fernão Mendes Pinto, Cristóvão Borralho e Diogo Zeimoto estão entre os primeiros europeus a chegar ao Japão, desembarcando na ilha de Tanegashima, em Kyushu. Em 1557, Macau é dada a Portugal pelo imperador chinês, como recompensa pela luta contra os piratas no mar da China Meridional. Em meados do século XVI, Portugal tem bases comerciais na Índia, Goa, na China, em Macau, no Sri Lanka, Gali, na Indonésia, Japão e Nagasaki, e Malásia, Malaca. Alguns anos depois, o marinheiro e navegador Fernão de Magalhães propôs uma rota para o oeste até as Ilhas das Especiarias, na ponta da América do Sul. Depois que o rei Manuel I de Portugal o rejeitou, Magalhães, assim como Colombo, voltou-se para a Espanha. Magalhães morreu nas Filipinas, mas um de seus navios voltou para a Espanha em 1522, completando o esforço histórico de circunnavegar o globo terrestre. Um dos grandes impactos globais da Era dos Descobrimentos é o chamado intercâmbio colombiano, uma transferência de cultura, flora e fauna, tabaco, batata, tomate, ideias, pessoas, principalmente escravos africanos negros para as Américas e tecnologia entre o mundo novo das Américas e o velho mundo da Ásia e Europa, nos séculos XV e XVI. O início do declínio de Portugal como potência mundial foi a aventura malfadada do rei Sebastião I, que levou o exército português do Porto de Lagos à derrota em Marrocos na Batalha de Alcazar, em 1578. Este desastre resultou na morte de Sebastião e a flor da nobreza portuguesa e a conquista de Portugal por um tempo pela Espanha. A concorrência de outras potências marítimas, notadamente Inglaterra e Holanda, também enfraqueceria o domínio de Portugal no comércio global. Os portugueses foram expulsos do Japão no início do século XVII e seu lugar ocupado pelos holandeses, que também tomaram posses portuguesas anteriores no Sri Lanka e na Indonésia na década de 1640. Espero
que tenham gostado de saber como Portugal se tornou uma grande potência. Me conte nos comentários se gostou. Aproveita, já deixa seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para ajudar a trazer bons conteúdos diariamente. Te vejo no próximo vídeo.